seus cachorros, beleza? Estamos ao vivo e definitivo para mais um vídeo, já pedindo para você. Hoje é a rifa, hoje, hein? 7 horas, hein? 7 da noite, o link está aqui na descrição, no QR Code na sua tela, ou futirinhas.net, ou no primeiro comentário fixado. Clica e vai direto para lá, 25 centavos por número, você concorre a um prêmio de 20 mil reais, tá certo? Além disso, para quem adquirir mais números, você tá... Para esses aí, ó, 7 horas encerra. Deu 7 horas, pra todo mundo, né? Cortou 7 horas, a gente tranca a rifa. Você não consegue comprar mais, hein? Então você tem até 7 da noite para concorrer aos 3 prêmios. O primeiro colocado no ranking leva 15 mil reais, o segundo 13 mil reais e o terceiro 12 mil reais. Tá? A gente deixou valores muito mais perto para não ter uma grande discrepância, porque às vezes o primeiro compra um valor, o segundo pega bem pouquinho a menos. O último dia os malucos aí é doido, né? Os doidos então, é doido. Por favor, seja responsável, não gaste dinheiro que você não tem para fazer essas loucuras, tá? Só se você tiver mesmo. Então, por favor, tá? É isso. O link tá na descrição, como a gente falou, né? Comprando 50 reais ou mais em números, seu nome aparece aqui nos créditos finais, inclusive posterior a essa rifa, a gente vai continuar com os nomes aí, porque, né, pra gente é só agradecimento, é só agradecer ainda mais depois de todos os problemas que a gente teve nessa rifa aí, né? Foi postergada mais de 2 vezes, enfim. Poderia ser de novo, mas eu com o meu Pepe conversei. Foi uma, a gente adiou um mês, né? Mas poderia ser de novo. Eles pediram mais um prazo, mas eu e o Pepe decidimos que não. A gente vai segurar pra essa data mesmo e vamos embora. Né? Seja o que Deus quiser, nas próximas não tem mais esses problemas. Enfim, vamos lá, vamos começar aqui. Conversar. São 2 tópicos, né? Mauro César novamente, né, na Jovem Pan. E uma que eu fiquei imaginando, fiquei pensando, eu vi uma matéria no Gol.com sobre o Gabigol. E aí veio a maldição da camisa 10. Qual é a maldição da camisa 10? Conta pra ela. Vamos explicar, depois do Mauro César. Primeiro vamos no Mauro César. Tá bom, Mauro César, né? A gente sabe que ontem, a gente tá gravando hoje na sexta-feira aqui de noite. Já é sábado, né, Rafael? Já é sábado. Já é sábado, hein? Feliz sábado, Eduardo. Feliz sábado pra você. Feliz sábado. A gente sabe que o São Paulo foi, né, pela Libertadores, jogar na Argentina contra o Tajeres e tomou sabugo lá, né? Eu tô sem talheres aqui para fazer uma brincadeira, então vamos sem. Não dá, mas aí depois do jogo o Lucas deu declarações que o Mauro César alfinetou. A matéria aqui é do Lance. Aqui, eu vou ler para vocês, ó. Mauro César ironiza a declaração de Lucas Moura. Voltou da Europa para falar uma besteira dessa. O jornalista debochou da afirmação do meia após a derrota do São Paulo. Só abre um parêntese aqui. O que aconteceu? Depois da derrota do São Paulo, o Lucas... deu uma declaração. Ele vai falar aqui na matéria. Não, mas assim, só para... Só contextualizar. O Lucas falou sobre o desempenho do São Paulo recente, das críticas em cima do trabalho do Carpini, né? Se o São Paulo vive uma crise ou não. Ele respondeu sobre isso, que é justamente essa fala do Mauro César Perguega que o Pepe vai falar. Exato, tá aqui, ó. Após a derrota do São Paulo para o Tajeres na Libertadores, o meia Lucas Moura deu uma declaração polêmica. Na última quinta-feira, o jogador afirmou que o momento ruim da equipe é criado pela imprensa. O jornalista Mauro César ironizou a afirmação do atleta durante o programa da Jovem Pan. E tem razão o Mauro nessa aqui, ó. Nós somos responsáveis, não é o Lucas, não. Ele não tem nada com isso, tá? Agora, quando ele joga bem e a torcida elogia, aí a culpa também é da imprensa? Lucas, dá um tempo. Ficou todo esse tempo na Inglaterra, na França, na Europa, pra voltar e falar uma besteira dessa? Dá um tempo, garoto. Que é isso? É cada uma que a gente tem que ouvir. É culpa da imprensa. O São Paulo foi eliminado pelo Novo Horizontino e a culpa é da imprensa. São Paulo já não joga bem há um tempo e a culpa é da imprensa. É cada coisa. É uma falta de coragem de assumir uma posição. Será que o torcedor embarca nessa? Tá certo nessa aqui, o Mauro César completa de razão. Lucas Moura aí transferindo a incompetência do São Paulo. É a desculpa, né? A culpa é minha, eu boto o que eu quiser e é culpa da imprensa. Bom, eu entendo... o Mauro, eu concordo com ele, mas eu entendo o que o Lucas quis dizer também, porque muitas vezes, em muitos momentos, para quem é do futebol, sabe que alguns setores de imprensa, não todos, ou em alguns momentos, né? A gente sabe muito bem, o Pepe com relação ao Corinthians aí, alguns setoristas que gostam de plantar uma intrigazinha, tumultuar o ambiente, né? Mas com relação ao São Paulo, o que basicamente a gente está falando é do desempenho recente do clube. Você não pode ficar comemorando o título o ano inteiro. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com todo o mérito, muito elogiado por isso, inclusive o Lucas. A gente sempre elogiou, sempre falou, e imprensa, com todo respeito, eu vou me colocar nesse meio. Eu, Rafael, Futirinhas, qualquer canal que fale aí, ele acaba estando na imprensa, né? Então assim, a gente fala não só os veículos tradicionais. Quando tem que elogiar,
elogia. Mas quando tem que criticar, critica. E quando a gente fala do Carpini, não é só baseado no que a gente vê e que a gente quer plantar intriga. É a própria torcida se manifestando. A torcida está incomodada com o trabalho do Carpini. E é um fato. Ninguém tá falando que ele vai ser demitido, que ele tem que ser demitido, só que a torcida tá insatisfeita e essa insatisfação vai aumentando. Tanto é, e eu vou falar pela gente, no pós-jogo do São Paulo, a gente falou, pô, hoje eu não vou culpar o Carpini ali. Tudo bem que saiu o gol na hora que ele resolveu segurar uma substituição por causa de não passar o limite de substituições, mas assim, gente, é muito complicado você simplesmente falar, a culpa é toda do técnico agora, né? Tipo, olha, só porque saiu o Rato agora tomou o gol. Entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco de sensibilidade para analisar também as situações. E, obviamente, nesse ponto, eu acho que o Lucas está simplesmente tentando transferir a responsabilidade para outro lugar. E a responsabilidade é toda do Carpini e do elenco do São Paulo, por não render o suficiente. É tirar o peso das cagadas que o time e o Carpini vem fazendo. Então, porque, assim, basicamente, fácil, né? Pô, o São Paulo só tá jogando mal porque a imprensa tá falando. Pô, o Santos só caiu porque a imprensa ficou no pé. O Mauro César falou. Na hora que ganha, a culpa também é da imprensa. O mérito vai ser da imprensa que falou, pô, esse time tá bem pra caramba. Quando o time vai bem, o mérito é da delegação, do corpo de coordenação do São Paulo, dos diretores, da comissão técnica, dos jogadores. Feito. Aí beleza. Do mesmo jeito, até para criar uma relação aí pra galera entender, o Flamengo empatou fora de casa na Libertadores e já tinha um monte de gente falando, esse futebol horroroso, o time não funciona. Pois é. Mano, empate fora de casa, tudo bem, na circunstância que foi, tava com a mais, saiu na frente, tomou um empate, não devia ter tomado e tal. Mas assim, tropeços acontecem ao longo de uma temporada, né? Não dá para ser tudo perfeito e tal. Times perdem, isso faz parte do futebol, né? Mas do mesmo jeito que ele fala, pô, não adianta você ficar tacando pedra, e teve gente da imprensa tacando pedra no desempenho do Flamengo, falando, o Tite não acerta o time. Mano, você tem uma coisa que o time do Flamengo tá acertado. Pode ter, assim, olha, não agrada aos meus olhos, porque eu prefiro um futebol assim, assado. Ok, mas que o time funciona e ele tá acertado, ele está. Ponto. E aí você vê Reinaldo Maurício Prado, outros comentaristas aí falando, tacando, esse time é horroroso, não funciona, esse time... Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Vamos com calma, vamos respeitar. Exato, só que com relação ao São Paulo, as críticas recentes têm muito fundamento. O São Paulo não vem jogando bem, né? O São Paulo não vem rendendo o suficiente, os jogadores também não estão bem. Claro que o São Paulo tem alguns desfalques por contusão, o Rato mesmo voltou e já se machucou de novo, né? Mas ficou sem o Caleri um tempo, isso pesa, mas o time tem elenco suficiente para render mais do que está rendendo. E aí é trabalho do Carpini que tem que ser cobrado dos jogadores. Dá para você cobrar a imprensa que fala, pô, o time tá mal, hein? Aí não fala que tá mal, senão a gente não vai jogar bem. Pois é. Seja adulto, Lucas. Seja adulto. Tá certo? Você já tá careca já, né? Você tá careca de saber, Lucas. E olha, faz tempo que você já sabe, hein? Qual que é a maldição do Gabigol? Vamos lá, a maldição do Gabigol. Eu vi o texto lá no Gol.com, em cima do texto eu resolvi basear essa maldição, né? Lógico que a maldição não existe, mas é interessante, porque é a camisa 10. O que aconteceu depois que o Gabigol passou a ser o camisa 10 do Flamengo? Isso mudou do fim de 2022 para 2023, né? Tudo começa no final de 2022, quando o Diego Ribas, que era o camisa 10, capitão do Flamengo, encerra sua carreira e após sair de campo ele entrega o número 10 para o Gabigol, né? Agora ele vai ser o 10, agora ele vai ser o camisa 10. O Gabigol já tinha sido camisa 10 no Santos, para quem não se lembra, na primeira passagem e no retorno. E aí, quando ele vai para o Flamengo, ele é o camisa 9. Quando o Diego sai, ele entrega a camisa 10. E aqui tem naquele momento, depois do jogo, o Gabigol fala, eu vou pedir a bênção pro Zico, porque o Zico foi o grande camisa 10, obviamente, que o Zico não ia se opor, né? Fala, não vou, não quero, você não vai ser o camisa 10. O Zico, obviamente, gentleman que é, um dos grandes craques da história do futebol brasileiro, não só do Flamengo, o Flamengo ele é o maior, falou, lógico, não sei o que e tal, e o Gabigol passou a ser o camisa 10. E aqui vem o primeiro porém. O Arrascaeta, naturalmente, pela posição, né, seria o camisa 10 do Flamengo. Ele é o meia, ele sempre jogou com a 10 também, sempre foi o meio ofensivo, o Zico era meio ofensivo, então, naturalmente, esse número seria passado ao Arrascaeta. O Arrascaeta até chega a falar sobre isso. Como é que eu vou falar, me dá a camisa 10 depois de tudo que ele fez pra gente? Sempre que o Arrascaeta também foi campeão igual, né, dos mesmos títulos aí, mas, enfim, né. Mas é tudo pelo predestinado. É um pouquinho mais low profile, não deve ligar pra isso.
Não, ele liga. E no fim das contas, o que importa é o que joga dentro de campo, né? Sim, mas o Rascaeta liga, ele sempre gostou de ser camisa 10. Ele foi camisa 10 na Uruguai, na seleção do Uruguai, no Cruzeiro também, até ir pro Flamengo, onde ele acabou virando 14. Né? O Lodeiro não era 10, não. O Lodeiro era 14. Será que ele é reserva do Lodeiro? Chegou a ser reserva do Lodeiro. Enfim, teve não uma briga com o Arrascaeta, mas uma fala do Arrascaeta falando, pô, ele fez tanto pela gente, como é falar não pra ele, né? Deixa ele ser 10. Mas deixou ali uma fala só pra saber que ele, caso pudesse, gostaria. Em novembro de 22, pouco antes de receber essa bênção aí, o Gabigol, ele fez um post nos 128 anos do Flamengo, aquele post que viralizou do Instagram e do Twitter, que tá aí o Zico sentado em uma cadeira com uma Libertadores, e ali você vê... Não é que o Zico tava triste na cara, ele tava com uma cara séria na foto, porque é um desenho, e na cadeira ao lado, sorrindo o Gabigol com duas fotos, com 2 Libertadores. O que, de fato, se analisando a imagem, é isso mesmo. O Zico ganhou uma Libertadores, o Gabigol ganhou 2. Ok, tudo certo. Porém, essa imagem postada pelo Gabigol dando os parabéns para o clube não pegou bem com muitos torcedores que passaram a criticar o Gabigol. Por que aconteceu aqui? O Gabigol, naquele momento, ele desafiou o intocável. Tenta, assim, o intocável é o maior jogador do clube na história. Porque, assim, por mais que o Zico não tenha conquistado 2 Libertadores, o Zico transformou o Flamengo no fenômeno de massa que ele é. O Zico é o grande jogador que pegou o Flamengo num patamar e entregou no outro. Foi isso que aconteceu. O Zico, do mesmo jeito que o Pelé para o Santos. O Pelé pegou o Santos num patamar e entregou no outro. O Zico pegou o Flamengo num patamar e entregou no outro. O Zico entregou o Flamengo que não tinha Campeonato Brasileiro, que não tinha Libertadores, que não tinha Mundial. O Zico ganhou tudo isso. Entregou o time nesse tamanho para as próximas gerações. Foi o mesmo feito do Pelé no Santos, por exemplo. Então, ao desafiar um intocável, e aí vem a maldição para mim. Né? Não que ele tenha... E o Gabigol fala, não foi minha intenção provocar o Zico nem nada e tal, acho que as pessoas entenderam errado. Ele não apagou a imagem, diga-se de passagem, não apagou. Né? Ele só respondeu falando que não foi por maldade e tal, e eu acredito que não tenha sido, mas a maldição se estabeleceu aí. Vamos lá. Camisa 9 do Flamengo, Gabigol. 2019, primeiro ano. 59 jogos, 43 gols, 12 assistências. 2020, segundo ano. 43 jogos, 27 gols e 12 assistências. 2021, 45 jogos, 34 gols e 10 assistências. 2022, 63 jogos, que é quando o Pedro passa a ser a referência, o Gabigol joga um pouco mais recuado, mas mesmo assim, 63 jogos, 29 gols e 5 assistências. Nesse período, 210 jogos, 143 gols e 39 assistências, uma média de participação por jogo de 0,86. Média pica. Top. Essa média show. 2023, quando o Gabigol passa a ser o camisa 10, 57 jogos, 20 gols, 3 assistências. E 2024 até então, 8 jogos, talvez 9 com a final do Carioca, e 2 gols marcados. No total, 65 jogos, 22 gols e 3 assistências, uma média de 0,38. Ou seja, Gabigol camisa 9, um dos maiores da história do clube, Gabigol camisa 10, Walter Minhoca brasileiro. Walter Minhoca jogava, hein? Craque. Né, mas acho, aí é só, lógico que a gente tá brincando com o impossível, acho que a tal da mas tem postagem... muitos casos, né, do futebol mundial. Tem, a gente já fez, né? Zicar muito. Maldição do Chelsea, a 10 do Palmeiras. A 10 do Corinthians também. Né, mas assim, a maldição do Chelsea também por muito tempo, que era o centroavante do Chelsea que não funcionava, e continua não funcionando. Sempre que um cara chega lá, ele fica e dá certo um período, depois ele não funciona mais, né? Ou o grande craque do time começa a se machucar muito. Isso acontece, a gente já fez a do Benfica também, que é a do Bela Gutmann. Então, assim, são maldições, né? Que não são maldições, são grandes coincidências acontecendo o tempo inteiro, mas que elas se perpetuam na história. Talvez para o Gabigol desafiar o intocável, que é desafiar o maior ídolo da história. O Gabigol pode ganhar 10 Libertadores, gente, pelo Flamengo. Ele não vai ser maior que o Zico, porque o Zico é uma entidade. O Zico representa o Flamengo não só como jogador, ele representa o Flamengo instituição. Tipo, é muita coisa. E o Gabigol não é isso, cara. O Gabigol é santista de nascimento, torcedor, é outra parada, entendeu? Então, assim, é um cara que veio, se identificou muito, ninguém tá dizendo que ele tem que torcer pro Flamengo porque ele joga lá, obviamente, mas é outra coisa, é outra relação, né? O Zico era um torcedor de infância, foi formado no clube,
tem um monte de coisa. Ele se transformou no maior ídolo da história. É O outro fator de ter vencido quando não tinha nada ainda, né? Porque o Gabigol consegue, supera o número, mas o caminho Flamengo já muito tinha... rico, né? É outra parada, é outra coisa, né? Então, assim, o Zico... A roupagem Zico é mais... muito mais grandiosa, né? Então, assim, o Zico transformou o Flamengo no que o Flamengo é. O Gabigol manteve o Flamengo no mais alto nível, obviamente com grandes títulos, né, com muita referência e tal. É um dos maiores ídolos da história do clube, sem dúvida nenhuma. O Pedro foi vaiado em jogos do Flamengo para o Gabigol jogar, pela torcida, de tamanho que o Gabigol tem diante dos torcedores. Mas, mesmo assim, ao desafiar o intocável, o Gabigol se colocou à prova aí e ele acabou perdendo, né? Ele saiu de um status de semideus para um humano uma comum. zica que ele não precisava. É só um humano comum. E isso está acontecendo. A tendência, de novo, que a gente fala, acho que o Gabigol vai ir para outro clube e vai continuar sua história em outra agremiação. O ciclo dali já foi, né? Pois é. E outra coisa que engrandece o Zico, ele é vendido para a Udinese a contragosto, ele não queria ter ido, e ele já tinha 30 anos de idade, ele não queria sair do Flamengo. Ele vai para a Udinese por uma imposição do clube, e ele faz de tudo para voltar depois. E ele volta, encerra a carreira, e aí ele vai para o Japão depois, outra parada, mas aí o Japão vem com uma oferta, tipo o Pelé no Cosmos, né? Sim. Vamos lá agora fazer um novo projeto, e ele vai e tal, e é um grande ídolo do futebol japonês na história também, porque ele pegou o futebol japonês num nível e entrega em outro, né? Então, tudo isso transforma o Zico ser muito maior do que simplesmente os títulos que ele conquistou, né? É isso. O que você acha da maldição? Você que está aí do outro lado, concorda comigo ou discorda de mim? Parafraseando o nosso Otávio Gala do Super 8. Quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Participe da rifa, sorteio hoje às 7 da noite, ao vivo no canal da Caixa Loteria Federal, futirinhas.net. Vai lá você para concorrer ao top 3 maiores prêmios e quem sabe você, além de top 3, você é campeão também, ganha o prêmio. Pega final, uma grana para você comemorar o título. No último, o cara pegou isso aí, não foi, velho? No último, o cara que ficou em segundo nos top compradores foi o que ganhou o prêmio principal também. Não então, é regra, né? 30 a maioria das vezes é quem compra 10 números, 20. Ele ganhou 30 e tralá, né? Acho que foi. Bom, enfim, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um queijo, até logo. Nos vemos por aí, tá certo? E segunda, tamo lá no Vampeta. Eu e o Rafael, hein? Comer churrasco. Eita, coisa boa. Um beijo, um queijo, até logo e